tarde. Mais um dia de live, mais um dia especial para todos nós aqui da comissão OAB Vai à Escola. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica Lira, eu sou advogada, estou atualmente presidente da comissão OAB Vai à Escola, da nossa querida 24ª subseção em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E hoje nós teremos mais uma das nossas lives especiais que traremos para todos os direitos humanos. Olá, doutora Aline, tudo bem? Doutor Werson, nosso convidado já está aqui presente. Eu vou fazer o convite para ele, para que a gente possa dar início para a nossa live especial de hoje, que vai tratar sobre a humana nas relações de consumo. Vamos aguardar o nosso convidado entrar. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra e uma satisfação enorme rever o senhor depois de 20 anos. Boa. Eu fui aluna do senhor lá na pós-graduação lá na Emerge, e é uma enorme satisfação tê-lo aqui mais uma vez, a gente poder conversar sobre o direito do consumidor agora e nessa posição, né, aqui virtualmente, né, não mais presencialmente, mas é uma honra para todos nós. A OAB de Nilópolis agradece a sua disposição, o seu aceite aqui do convite, e nós estamos todos felizes por o senhor estar participando conosco aqui da nossa live. Eu que agradeço a gentileza do convite, da lembrança. Depois de tanto tempo de bancos acadêmicos, né? Mas se não de distanciamento em razão das nossas atividades, né? Sempre é verdade. Poder rever os nossos colegas, os nossos ex-alunos e poder testemunhar o sucesso que eles alcançaram nas suas carreiras e saber que, de alguma forma, a gente pôde dar ali a nossa pequena parcela de contribuição nisso tudo. E com certeza, contribuiu sim, porque a gente recém-formado, saindo dos bancos universitários, a gente sai perdido em que a gente vai se especializar para iniciar a carreira, até que eu conheci a pós-graduação, se eu não me engano, foi até a primeira turma que o senhor abriu, que eu fiz, e até hoje estou aí advogando no direito do consumidor, é a minha especialização, mas por influência, sim, vou confessar, porque teve uma grande influência sobre mim a pós-graduação e a atuação do senhor como professor, isso o senhor pode ter certeza. Mas, naquela época, doutor, a gente já tratava, discutia, falava sobre a vulnerabilidade do consumidor e sobre, inclusive, a gente havia proposto na época, depois a gente realmente se perdeu, não conseguiu terminar o trabalho, de fazer um comparativo com a justiça protetiva do consumidor até e a justiça do trabalho, antes da reforma trabalhista, né? Mas era uma ideia nossa, minha, né, que eu propus ao senhor, a gente tentar fazer esse comparativo, porque eu já tinha esse cunho mais humanitário, mais social, né, de proteção, e essa é o intuito aqui da nossa live, da gente tentar humanizar um pouco as relações jurídicas, principalmente nessa área do direito do consumidor, porque a gente tem muitas batalhas judiciais aí, né, principalmente em juizados especiais, uma luta muito grande para todos nós aí, advogados militantes nessa área, aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Então, doutor, nós queremos aqui inicialmente, mais uma vez, aqui saudá-lo, agradecê-lo mais uma vez. Vou passar a palavra para o senhor dar suas primeiras considerações para a gente poder entrar no tema. E, mais uma vez, estou muito feliz pela sua presença aqui. Fica à vontade. Bom, Angélica, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite que você me formulou há tempos. Confesso que você vem tentando conciliar as nossas agendas para que a gente pudesse estar aqui, até que um dia você falou assim, professor, na hora que o senhor puder, no dia que o senhor puder, e aí a gente batalhou e conseguimos peneirar. Você veja que eu estou aqui no gabinete, né? E a rotina não para. Então, muito obrigado pelo seu
gentil convite para estar aqui. É um movimento muito importante, essa comissão que você preside, coordena, que é a OAB Vai à Escola, aí na região, na subseção de Nilópolis, mas é importante a gente levar conhecimento, mostrar cidadania, dar noções de moral, ética, conhecimentos de direitos e garantias do cidadão desde cedo. Educação está na base de tudo. Tudo depende de uma boa formação, de uma boa educação. Então, não haveria como não participar desse projeto que você vem coordenando e trabalhando com tanto afinco, zelo e dedicação à frente. E eu espero que as pessoas que participem na live conosco hoje, bem assim aquelas que possam assistir posteriormente pelo IGTV, que elas curtam, que seja de alguma utilidade aquilo que a gente vai falar aqui para elas, e que elas consigam aplicar nos seus dias a dias e também repassar para outras pessoas. E justamente essa é a nossa intenção, doutor, trazer o direito, quanto mais próximo da sociedade, a gente entende que as pessoas podem ter mais facilidade para ter acesso à judicialização, seja ela mesmo na parte contenciosa, seja ela na parte extrajudicial, mais administrativa, né, na nossa prática administrativa. Mas a ideia é essa, é a gente levar para o consumidor que ele consiga se entender enquanto pessoa, enquanto cidadão, para que ele exerça a sua cidadania através das práticas do seu dia a dia. E entenda que os direitos humanos ele está em tudo, né? Então a gente vai tentar também um pouco tirar um pouco desse preconceito, né, da palavra direitos humanos, para a gente trazer para a sociedade, né, um pouco mais desse entendimento. Então, doutor, para a gente iniciar aqui, o que a gente pode trazer já nessa questão da dignidade, né, trazendo justamente essa questão da vulnerabilidade desses princípios que norteiam o direito do consumidor, para que eles possam se entender nessa relação, né, porque o direito do consumidor ele tutela justamente essa relação de consumo, de consumidor, fornecedor, produtor. Então, o que a gente pode trazer para eles, esses princípios, para eles se encontrar enquanto vulnerável dentro dessa relação de consumo, que é o que o nosso código protege? Bom, você deve se lembrar que desde os bancos acadêmicos, isso é uma prática minha, uma rotina minha, é uma característica minha. Eu digo para as pessoas o seguinte, eu passo isso sempre para os meus alunos, né? Não que aqui eu esteja falando com alunos, mas é porque se eu falo com os meus alunos dessa maneira, é o modo mais didático que eu encontrei para me relacionar com outras pessoas. Então, o que eu diria? É preciso que a gente saiba sempre origem, razão de ser e finalidade de qualquer instituto. Ou seja, eu tenho que saber de onde eu vim, e eu preciso saber para onde eu vou, para que eu consiga não só me situar, mas também ter referências rápidas e seguras. Porque se eu sei a minha origem e eu sei o meu destino, eu nunca estou perdido. Então, isso muitas vezes falta, especialmente aos profissionais do direito, no nosso dia a dia, que é muito dinâmico, é muito complexo, e essas noções acabam se perdendo na correria do cotidiano. Então, o que é importante a gente trazer aqui para quem está participando hoje e para quem nos assistirá depois? Você está numa comissão de direitos humanos. A OAB vai à escola para ensinar direitos humanos aos jovens, às crianças, aos jovens. O tema da nossa live é dignidade da pessoa humana nas relações de consumo. E no final das contas, a gente precisa mostrar para as pessoas, fazer com que elas entendam o que seria a tal dignidade da pessoa humana. Seria ela uma panaceia para resolver todos os problemas dos cidadãos, especificamente dos consumidores? É uma novalgina jurídica
que eu posso invocar sempre e em qualquer situação que eu precisar me socorrer de um argumento em favor de uma parte vulnerável? Eu penso que não. É preciso que a gente coloque tudo no seu devido lugar para que as pessoas compreendam e deem valor àquilo que precisa ser valorizado, aos princípios que eles sejam aplicados corretamente, mas para tudo é preciso entender que existem limitações. Nada é absoluto, tudo é relativo. Então, desde o início, o que eu queria pontuar com vocês? Primeiro, a questão do que é dignidade da pessoa humana. E eu coloco isso na ordem de um valor universal, que antecede ao próprio direito. Existe muito antes. O direito dará juridicidade a esse valor, mas não que tenha criado, dado origem a ele. Então, é algo que tem valor. O que significa ter valor? É algo que importa, é algo que tem significado, é algo que faz sentido para alguém. Um valor universal é algo que faz sentido, tem significado e importância para toda a humanidade. Então, é uma característica inata ao ser humano. Está essa característica associada de maneira indissolúvel da personalidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana como um valor universal acaba servindo de norte para o direito de uma maneira geral. E assim o fez a nossa própria Constituição. Então, trazendo isso, sem falar, e já pulamos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem falar dela, já entrando aqui no nosso sistema, a nossa Constituição, em 88, reconhecendo o valor, dignidade da pessoa humana como algo essencial, o colocou dentre os valores fundamentais, entre os fundamentos da própria República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, no inciso 3º da Carta da República, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Brasileira. Bom, a partir daí, todo o direito nacional, a legislação infraconstitucional, deve conformidade e respeito a esses valores estruturantes e aos próprios direitos e garantias fundamentais descritos na própria Constituição. Esses direitos e garantias fundamentais referidos na própria Constituição servirão de norte, de orientação, para o legislador infraconstitucional. Dentre esses direitos fundamentais, dentre esses direitos reconhecidos como garantias dos cidadãos, nós temos a proteção e a defesa do consumidor. Então, o consumidor, ele mereceu da Constituição da República um tratamento diferenciado. Foi reconhecido como um sujeito especial de direitos a merecer uma tutela jurídica específica, uma tutela jurídica especial. E por que o consumidor teve esta deferência do legislador, do constituinte, melhor dizendo? Por uma característica que lhe é marcante, que é a sua vulnerabilidade. Então, pontuando, dignidade da pessoa humana, um valor universal, incorporado na nossa Constituição como um valor estruturante fundamental, um dos próprios fundamentos da República. Dentre os direitos e garantias fundamentais, o reconhecimento ao consumidor de uma vulnerabilidade específica a justificar um tratamento diferenciado pela Constituição. Não foi apenas o consumidor, tá? É importante a gente lembrar que a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência física, o idoso, por exemplo, são sujeitos especiais de direitos constitucionalmente assegurados em razão das suas
vulnerabilidades específicas. E aí vem, então, o que é vulnerabilidade e por que essa tal de vulnerabilidade fez com que nós nos preocupássemos tanto com esses sujeitos especiais de direitos. No nosso caso, que é o direito do consumidor, a vulnerabilidade é o traço marcante do conceito jurídico de consumidor. Significa dizer que o consumidor ele está fragilizado no mercado de consumo. Ele se expõe aos riscos de danos do mercado de consumo. Ele se expõe às práticas abusivas, ele se expõe às falhas de mercado, justamente porque lá ele está posicionado para adquirir um produto ou contratar um serviço para satisfazer as suas necessidades, ou seja, como destinatário final daqueles produtos ou daqueles serviços que estão colocados no mercado de consumo. Porque ele está ali buscando produtos ou serviços para satisfazer as suas necessidades, muitas delas necessidades reais. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso me locomover. Então, eu preciso de determinados produtos e de determinados serviços para as minhas necessidades primárias, básicas do dia a dia, mas também outras são necessidades criadas por publicidades, por estratégias de marketing, muitas vezes mexendo com aquela característica do ser humano de querer se agregar a grupos. Eu preciso ingressar, fazer parte de algum grupo. E aí, isso é muito bem estimulado pelos marqueteiros, nas publicidades, e nós acabamos vítimas de necessidades criadas. Por que, então, temos que ir ao mercado para satisfazer essas necessidades? Nós estamos em posição de desvantagem. E quando nós estamos em posição de desvantagem, eu preciso dizer que na outra ponta, alguém está em posição de vantagem. Para nós, estar em posição de vantagem ou em posição de desvantagem não é problema algum. E não é problema porque sempre haverá alguém em posição de vantagem e sempre haverá um outro alguém em posição de desvantagem. O que não é tolerável pelo direito, especialmente pelo direito do consumidor, é o abuso da posição de vantagem. Então, traduzindo, quem está na posição de vantagem é um fornecedor. O que o direito não tolera é o abuso desta posição de vantagem, de tal sorte que aquele fornecedor aufira benefícios, vantagens exageradas, ao custo de impor ao outro parceiro contratual ônus excessivos ou desvantagens exageradas. É isso que o direito não tolera. E reconhecendo que no mercado havia essa discrepância, havia esse abuso da posição de vantagem, o que o Constituinte pretendeu? Minimizar essa distância, minimizar esta discrepância de forças entre os sujeitos econômicos que atuam no mercado econômico, ou seja, o fornecedor e o consumidor. Impôs ao Estado, artigo 5º, inciso 32 da Constituição, a promoção e a defesa deste sujeito vulnerável, o consumidor. O artigo 4º, inciso 1º da Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece o princípio da vulnerabilidade como um daqueles princípios estruturantes do próprio sistema de proteção e defesa do consumidor. Se eu estiver falando muito, você pode me interromper, tá, Angélica? Pode me interromper à vontade, pode Fica fazer à vontade. colocações, perguntas. Eu aqui hoje eu vou voltar para o meu banco de aluna
e vou ficar ouvindo por enquanto o senhor falar. Pode deixar. Tá Quando a gente ótimo. sair do assunto da vulnerabilidade, que tiver que entrar em outra, eu dou aquela Perfeito. passadinha rápida. Então, retornando à questão da vulnerabilidade, ela significa estar exposto, é estar fragilizado, estar em posição de desvantagem. E essa é uma condição natural do consumidor. Toda pessoa física, toda pessoa natural tem isso como uma presunção absoluta. Não comporta prova em sentido contrário. O consumidor é vulnerável porque assim o disse o Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, não há nenhuma dúvida em relação a isso. O que a gente precisa, muitas vezes, esclarecer? A gente precisa, muitas vezes, esclarecer a distinção que deve ser feita entre vulnerabilidade e hipossuficiência. É muito fácil confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. Muitos autores colocam vulnerabilidade e hipossuficiência como se fossem coisas sinônimas, mas não são. Vulnerabilidade é uma característica do próprio conceito jurídico de consumidor. É aquilo que revela, é aquilo que expõe a fragilidade de todos os consumidores, pessoas físicas, no mercado de consumo. Não comporta prova em sentido contrário. Agora, a pessoa jurídica também pode ser considerada consumidora. É o que diz o nosso artigo 2º caput da Lei 8.078, do Código do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a pessoa jurídica ela pode ser considerada consumidora. Não é apenas para as pessoas físicas ou pessoas naturais. Segundo, ela precisa se revestir da mesma característica que faz com que o consumidor seja protegido de modo especial, ou seja, a sua vulnerabilidade. No caso das pessoas jurídicas, a necessidade de comprovação desta vulnerabilidade, desta exposição ao risco, desta fragilidade na relação perante o seu parceiro contratual, que estaria naquele negócio específico assumindo uma posição de vantagem e ele ali naquele negócio em posição de desvantagem. E terceiro, como destinatário final, ou seja, não pode a pessoa física ou jurídica atuar intervindo na relação de consumo entre a cadeia, entre o momento da produção, da fabricação, da distribuição ou comercialização de produto e serviço e a sua utilização, por fim, pelo consumidor. Então, quem atua deste marco da produção ou da fabricação até chegarmos ao consumidor último, o destinatário último, onde se esgotam o proveito econômico da coisa, do produto ou do serviço adquirido ou contratado, todos aqueles que atuam nesse. Então, consumidor é apenas o último elemento da cadeia de produção. É onde se esgotam as utilidades ou os proveitos econômicos do produto ou do serviço que estão sendo adquiridos. E o que vem a ser, então, essa tal de hipossuficiência? A hipossuficiência ela vai surgir no Código do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º. A vulnerabilidade é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. Está lá no artigo 4º, inciso 1º. O vocábulo hipossuficiência ele surge no artigo 6º, inciso 8º. E o que é aquilo? É um direito fundamental do consumidor, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo
E exemplificando, o legislador deu a possibilidade de inversão do ônus da prova quando, a critério do julgador, se convencer este julgador de que o consumidor seria hipossuficiente ou fosse verossímil aquilo que ele alega. O que significaria, então, a hipossuficiência nesta situação? Hipossuficiência é uma deficiente provisão de recursos para alguma coisa. É pouca suficiência. É insuficiência de recursos para alguma coisa. E essa insuficiência ela pode ser técnica, ela pode ser econômica, ela pode ser fática, que torne mais difícil a defesa do consumidor em juízo, dificulte o exercício da sua pretensão em juízo, dificulte a produção da prova do direito que ele alega possuir. Então, neste caso, convencendo-se o juiz de uma das duas situações, ou de que aquilo que ele fala tem probabilidade de ser verdade, existe ali uma possibilidade concreta de que aquilo que ele está narrando seja verdadeiro. Ou, entendendo o julgador que ele terá dificuldade fática, dificuldade técnica, dificuldade econômica para fazer prova da sua narrativa, naquela situação o juiz então pode, como facilitador da defesa desse consumidor em juízo, inverter o ônus da prova, é uma distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo, então, o ônus da prova ao fornecedor, para que ele, então, prove um fato extintivo, modificativo, impeditivo do direito alegado pelo consumidor. O que o juiz faz naquela circunstância é gerar uma presunção relativa de que o consumidor tem razão. Mas essa presunção relativa, ela pode ser elidida diante de prova em contrário, que nesse caso deveria ser produzida pelo fornecedor. Vou dar um espaço aqui para respirar e você poder falar alguma coisa. Eu ia falar, então, na verdade, pela forma como o senhor está falando, eu vou me colocar aqui na qualidade de aluna, né? Não de quem já Lógico. estudou direito, para a gente poder criar aqui uma dinâmica de questionamento. E então, falando dessa forma como o senhor está falando sobre a questão da hipossuficiência, né, que é uma distribuição que o próprio juiz pode fazer para equilibrar os lados entre o consumidor e o fornecedor. Isso, então, quer dizer que essa hipossuficiência ela será observada enquanto existir a demanda judicial. Ela não é uma característica, foi isso que o senhor quis dizer. A característica é a vulnerabilidade. A hipossuficiência ela vai ser identificada existindo ou não dentro de uma demanda judicial. Perfeito. Você colocou duas coisas muito, muito perfeitamente. A primeira, a questão do equilíbrio, né? Você coloca ali o juiz para equilibrar. No fundo, o mandamento constitucional, o sistema infraconstitucional de proteção e defesa do consumidor, tudo isso tem por finalidade, e isso tem que ficar sempre muito claro, o estabelecimento do equilíbrio e da harmonia na relação de consumo. Há, sim, um reconhecimento da posição de desvantagem do consumidor, o conhecimento da posição de vantagem do fornecedor, o conhecimento de que, não raro, no mercado de consumo, aquele que está em posição de vantagem dela abusa para submeter o seu parceiro contratual a uma desvantagem exagerada. Então, nesse sentido, diante deste reconhecimento de um fato, de uma realidade, nós, então, elaboramos o sistema para proteger e defender o consumidor, para reduzir, minimizar essa distância que existe entre fornecedor e consumidor.
diminuir a assimetria de informações, diminuir a assimetria ou a discrepância de forças, mas tudo com o objetivo de estabelecer equilíbrio e harmonia. Nunca cometer aquilo que a gente tanto recrimina. É o abuso da posição. Eu não posso fazer mais força do que o necessário para inverter a posição de vantagem, para colocar o consumidor numa posição de abuso de vantagem, de abuso de direito em relação ao fornecedor. O limite da intervenção é o do estabelecimento do equilíbrio e da harmonia naquela relação. Então, isso é que é o importante. Primeiro dado. Segundo, que você já afirmou e eu estou ratificando. Vulnerabilidade é um traço característico do conceito. É uma característica inerente à figura do consumidor. À figura ou ao conceito jurídico de consumidor. Todo consumidor é vulnerável e ponto. A hipossuficiência é uma característica que pode ou não existir em determinadas situações concretas. E eu te dou vários exemplos, a começar por nós dois. Eu sou especialista em direito do consumidor. Eu sou um magistrado, um servidor público em posição de destaque. Eu tenho uma boa remuneração. Dificilmente eu me encontraria em alguma posição de hipossuficiência fática, de hipossuficiência técnica, de hipossuficiência econômica, pelas minhas características pessoais. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas não acontecerá sempre. Ao passo que vulnerável eu sou independentemente de tudo isso. Pelo simples fato de ser consumidor, eu sou vulnerável e ponto. Essa é uma presunção absoluta. Eu posso ser o maior especialista do país. A professora Cláudia Lima Marques, o professor Flávio Tartucci, o ministro Herman Benjamin, qualquer um de nós, por mais especializados que sejamos, por melhor posição social que nós tenhamos, destaque, projeção, seremos sempre vulneráveis. Essa presunção ela é absoluta. Por isso é que se destacar e diferenciar os conceitos de vulnerabilidade sempre da hipossuficiência que pode ou não estar presente numa situação concreta. Aí, Excelência, já que o senhor falou no momento, né, falando sobre a questão do cargo, a gente vai entrar um pouco aqui nas demandas judiciais, porque o senhor falou uma questão importante aqui para a gente, que é justamente a possibilidade da gente tentar igualar as posições e colocar o consumidor numa situação um pouco mais próxima do fornecedor, mas que ao mesmo tempo ele não sobreponha o fornecedor. E talvez essa seja uma das grandes confusões que a gente, enquanto advogado de consumidor, faz, porque nós temos muitas críticas ao sistema, né? E uma delas é a questão de como se aplicar hoje em dia, principalmente, né? Já foi mais fácil a questão do dano moral, porque surgiu há um tempo aquela súmula do mero aborrecimento, que determinadas situações do cotidiano elas não geravam mais dano moral, elas deveriam ser enfrentadas como uma coisa natural da vida, se passar por aquela situação, mas aí você tira essa qualidade do consumidor, você afasta isso do consumidor, tanto a vulnerabilidade dele quanto a hipossuficiência, porque ele coloca no consumidor o risco da relação de consumo, porque ele passa a ser obrigado a se sujeitar a passar por determinados conflitos sem querer, porque é uma forma dele ter que aceitar aquela situação da empresa, porque a empresa impõe que seja assim, ou as práticas, até as próprias práticas abusivas. E isso gerou uma grande demanda judicial ao longo do tempo em relação às relações de consumo, e que
gerou o conceito do esvaziamento do dano moral, porque tudo era dano moral, e se criou essa questão do mero aborrecimento. O que eu queria que o senhor explicasse para a gente aqui, já estou adiantando até a nossa pauta por conta do tempo, porque se a gente deixar, a gente vai ultrapassar um pouco, né? Então, o que o senhor pode trazer para a gente diferenciar e para a gente depois entrar na nossa última questão, que a gente não vai dizer agora qual é, para a gente poder finalizar, né? Traz para a gente essa demanda, essa questão de como que a tutela pode ressarcir isso do consumidor, esse desequilíbrio através do dano moral, e, ao mesmo tempo, onde foi que aconteceu essa questão de igualar, desse equilíbrio ter sido separado e ele ter entendido como se foi um mero aborrecimento ele passar pelas situações que ele estava passando antes, que era reconhecida como dano moral. O que o senhor pode trazer isso para a gente? Vamos lá. Existem algumas leis que são inderrogáveis. E uma delas é a de causa e efeito. O que a gente precisa entender? A nossa Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso está inserido em um movimento. Um movimento que se iniciou muito antes deles, né, da Constituição e do Código. Então, a gente pode dizer que o pêndulo estava em uma determinada posição. Quando se solta esse pêndulo, ele tende a ir para a posição. Esse movimento se repetindo. Isso é algo cíclico, porque toda hora eu vou tentar corrigir as distorções anteriores. Então, nesse sentido, a nossa legislação tentou corrigir distorções anteriores. O problema é que, na tentativa de corrigir, ela abriu espaço para que novas distorções surgissem. E, nesse sentido, em algum momento, aquelas novas distorções terão que ser corrigidas. Esse movimento de correção pode gerar novas distorções em sentido contrário a gerar novas necessidades de correção, e assim nós vamos caminhando de um lado para o outro, sempre tentando nos aproximar da posição central. Esse é o objetivo. Quanto mais próximo do centro, menos o pêndulo variará de um lado para o outro. Esse é o objetivo. O problema, falando com muita sinceridade aqui para todo mundo que está nos assistindo, não era a súmula 75, o verbete 75 da súmula do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. O problema está no uso ou mau uso que se fez daquele verbete, que, a rigor, ele era essencialmente inútil, porque diz o óbvio. Mero aborrecimento não gera dano moral. Então, é preciso que qualquer pessoa entenda que a vida em sociedade, ela impõe erros e acertos, satisfação de legítima expectativa, insatisfação de legítima expectativa, sucessos, insucessos, acertos, erros, situações que me agradam, situações que me desagradam, situações que me deixam alegre, situações que me deixam aborrecido. E nem todas essas situações que geram insatisfação, que resultam em insucesso, que geram transtornos, que geram aborrecimentos, nem todas essas situações configuram danos morais. Há que se fazer um juízo de valor um pouco mais rigoroso, um pouco mais detido, um pouco mais rígido do que é e não é dano moral, do que efetivamente ofende, agride, viola atributos da personalidade
da pessoa humana, a sua imagem, a sua honra, a sua liberdade, enfim, do que significa um aborrecimento desses que todos nós passaremos mais dia ou menos dia no universo de centenas de relações que nós praticamos diariamente. Então, o que acontece? O verbete 75, ele vem para tentar dizer o óbvio. Olha só, nem todo transtorno, nem todo aborrecimento, nem toda insatisfação configura dano moral. São meros aborrecimentos do dia a dia. Isso é o óbvio. Não precisava dizer. Mas por que disse? Porque, de uma outra ponta, intérpretes estavam gerando demandas nem sempre adequadas. Aquilo que nós chamávamos de demandas artificiais. Não quero dizer que, naquelas situações em que um consumidor tem um direito violado, o direito de demandar não seja legítimo. Muito ao contrário. É legítimo. Ele deve demandar quando esgotadas todas as vias de composição anteriores e só lhe restar a via judicial. Mas nem sempre ele buscava ou busca compor o seu conflito de interesses com o outro parceiro contratual. Já busca, pela via facilitada da justiça gratuita, seja nos juizados especiais, seja na justiça comum, porém, com este benefício legal, demandar sem antes, ao menos tentar resolver o seu conflito de interesses com o outro parceiro contratual. Isso é que a gente tentou dizer que não necessariamente configuraria dano moral. Outras situações que normalmente não configuram dano moral são aquelas que decorrem de um simples inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual, por si só, não gera, não configura um dano moral. A necessidade de se comprovar a existência desse dano de natureza extrapatrimonial. Então, o problema não está na existência ou não existência do verbete, mas no uso adequado que se faz da legislação e dos instrumentos que estão postos à sua disposição. Como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um instrumento de proteção e defesa. Não é um instrumento de ataque. Não é um instrumento para inverter a posição dos pratos na balança. Não é um instrumento para ofender o fornecedor, para agredir o fornecedor, para ameaçar o fornecedor. Não. É para que as partes aprendam o que é legítimo dentro do mercado de consumo, o que não é legítimo dentro do mercado de consumo. O código serve para prevenir, fiscalizar e punir as falhas de mercado, os abusos praticados pelos fornecedores, os fatos do produto, os fatos do serviço, as publicidades abusiva, enganosa, ou seja, condutas abusivas, condutas ilícitas por parte de fornecedores. Nem todo comportamento ilícito, por ele só, gerará ou configurará um dano moral. É isso o que o verbete quis dizer. Como não se entendia dessa forma, ele tentou colocar luz na situação. E a emenda foi pior do que o soneto. Com base nisso,
a jurisprudência começou a entender que qualquer situação também configurava mero aborrecimento. E não é. Então, uma coisa puxou a outra. A jurisprudência foi uma jurisprudência defensiva ou uma jurisprudência reativa. Reativa ao quê? Ao excesso de judicialização. A uma judicialização exacerbada. A uma judicialização exagerada. Muitas vezes artificial. E isso é um fato, tanto é um fato, aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos que elaborar aquilo que nós chamamos de blacklist, de patronos, de advogados, que sistematicamente fabricavam causas, falsificando procurações, criando, inventando demandas inexistentes. Então, tudo isso acaba sendo uma contextualização de um problema pontual. Porque essa súmula não é uma súmula do STJ em âmbito nacional. É uma súmula do Tribunal do Rio de Janeiro em razão daquilo que acontecia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, esse excesso de litigância, de litigiosidade, de judicialização, no nosso caso específico, muitas vezes comprovadamente fraudulenta, comprovadamente frívola, mas sob o palio de gratuidades, tá certo? O que facilita, né, o acesso ao judiciário de maneira até irresponsável, como se fosse uma aventura jurídica. Isso gerou essa jurisprudência defensiva que foi, por outro lado, mal utilizada. O mau uso deste verbete fez com que ele fosse revogado. E voltamos à situação que a gente ia comentar, né? Porque, de um lado, a gente teve esse movimento inicial todo de proteção e aquele boom do dano moral. De repente, por conta, né, como o senhor está falando, algumas demandas dessas questões sobre fraudes foram noticiadas na imprensa, então as pessoas tomaram conhecimento. Mas aí a ideia não era ter generalizado, né? Porque aí outros consumidores que realmente tinham a necessidade de ter a sua reparação através da pecúnia, mesmo que isso fosse, né, de uma forma de equilibrar aquela relação e de punir o fornecedor pela prática abusiva dele, ele não tinha mais. E quantos foram os processos que entraram para essa questão e que mesmo no recurso, na turma, no próprio tribunal, não foram, né, possíveis, né, de se reverter a sentença por conta dessa situação, infelizmente. Né? Mas o senhor falou sobre a questão do dano moral, ele não ser uma coisa específica relacionada à própria ofensa. Aí agora eu vou trazer aqui uma perguntinha que não estava combinada, mas que eu para o senhor, para a gente até mostrar para a sociedade que a gente tem outras situações dentro do direito, mas que, para a gente elucidar, né, que até uma menina aqui colocou para a gente, que com a live ela está conseguindo compreender o que ela está passando numa relação de consumo dela. Essa Bacana. É a ideia. Né? O que a gente pode entender como o dano moral in re ipsa? Que eu não vou aqui querer dizer com as minhas palavras do que é, eu vou pedir para que o senhor traga para a gente o que isso significa e como ele se aplica, porque o senhor usou essa expressão de que o dano moral ele não advém da própria ofensa, mas existe esse outro instituto para a gente e eu queria que o senhor trouxesse essa explicação para a gente poder ir para o nosso ponto final. Eu vou tentar, Angélica, fazer isso da maneira mais didática e rápida possível, porque é muito importante esse tema e ele por ele só já daria uma live. Mas a gente tem que entender que o nosso sistema de responsabilidade civil, e quando a gente fala nos direitos e nas garantias do indivíduo, a gente tem lá assegurada a privacidade, a dignidade, a imagem, a honra.
do cidadão, e a violação dessas garantias, gerando danos, são passíveis de composição e indenização, sejam eles patrimoniais ou morais, é o que diz a Constituição, a gente precisa, então, entender que indenizar é tornar indene. Significa desfazer o dano causado. Então, isso é indenizar. Os danos causados, ou os danos sofridos por uma pessoa, causados por outra, eles podem ter duas macronaturezas. Natureza patrimonial é aquilo que eu consigo mensurar economicamente, dar um valor econômico para os prejuízos que foram sofridos, ou esses danos podem ter natureza extrapatrimonial, ou seja, eu não consigo mensurar, dar um valor específico para um prejuízo, porque eu não consigo medi-lo, eu não tenho como avaliá-lo. Então, natureza patrimonial e natureza extrapatrimonial. No que respeita aos danos materiais, que podem ser danos emergentes ou lucros cessantes, aquilo que eu efetivamente perdi ou razoavelmente deixei de lucrar, vige o princípio da restitutio in integrum, ou da restituição integral. Eu tenho que restituir aquilo, tudo aquilo, mas somente aquilo que for devidamente quantificado e provado. Então, você tem que descrever o dano sofrido, quantificar o dano sofrido e provar o dano sofrido. Cumpridos esses requisitos, é dever sucessivo do causador desses danos recompô-los integralmente. Mole. Agora, no caso dos danos de natureza extrapatrimonial, eu não tenho como restituir integralmente, porque eu não consigo dimensionar a extensão desse dano. Não tenho como dar valor à extensão do dano. Quanto vale atentar contra a vida de alguém? Quanto vale atentar contra a dignidade de alguém? Contra a honra de alguém? Contra a imagem de alguém? Contra a liberdade de alguém? Quanto custa isso? Não sei. Então, haverá uma compensação por esses danos, pelos transtornos decorrentes desse tipo de situação. A compensação, ela deve ser o mais abrangente possível, considerando as particularidades do caso concreto e as situações econômicas da vítima e do ofensor. Então, nesse caso, vigoram aí os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de se arbitrar um quantum. Ele não pode ser ínfimo, ao ponto de não desestimular o infrator, e não pode ser exagerado, ao ponto de enriquecer o ofendido. Então, é muito difícil para o intérprete dimensionar essas discussões em torno do dano moral. Agora, é importante que a gente entenda que naquelas situações em que o dano está configurado, ele precisa ser cabalmente compensado atendendo a esses dois princípios: razoabilidade e proporcionalidade, não enriquecer a vítima, mas também não ser insignificante para o ofensor. E aí você me pergunta, então, mas quando é que o dano está comprovado? Há situações em que o dano decorre do próprio fato em si. Quando o dano decorre do próprio fato em si, dispensa qualquer outra prova, nós falamos que esse dano ele se configura ou se verifica in re ipsa, em razão do próprio fato ou pelo fato em si. Exemplo, danos à honra de alguém. Alguém que sofre uma negativação indevida.
alguém que sofre um protesto indevido, alguém que é injustamente acusado de ter furtado um produto em uma loja, é submetido a uma inspeção vexatória, é submetido a uma cobrança humilhante. Nessas situações, a gente entende que não há necessidade de fazer prova do dano, porque ele decorre do próprio fato. Esse dano será maior ou menor compensado, ou seja, a extensão do dano, considerando a gravidade da conduta ou do comportamento do ofensor nas situações específicas. Fora isso, eu preciso demonstrar a ocorrência de um dano de natureza extrapatrimonial, o que não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, mas também não é tarefa impossível. Eu digo para o meu irmão, que ainda é advogado, e aí vai um conselho para todo mundo que está assistindo, é preciso que o juiz, que quem arbitra o dano moral, ele sinta a dor da vítima. Não é qualquer situação que gera essa dor, que gera esse sofrimento, que gera essa angústia. Lembrando que dor, sofrimento e angústia não são o dano moral, são os efeitos de uma ofensa a um atributo da personalidade. Então, mas já facilita bastante, porque em sendo isso um efeito, eu consigo, provando o efeito, fazer prova da causa. Então, quando alguém alega um dano moral e quer que esse dano seja indenizado, facilita você colocar o juiz no seu sapato, para ele sentir aonde o calo está apertando. Ele vestindo as suas roupas, ele sabe como você se sente. Então eu digo para o juiz, olha só, para o meu irmão que é advogado, né? Quando você quiser reclamar um dano moral e não quiser que ele seja arbitrado de maneira baixa, para reclamar depois, coloque o juiz no lugar da vítima. Faça o juiz sentir a dor da vítima. Ele sentindo o problema, ele vai não só se solidarizar com a situação, mas como ele vai ter como dimensionar a extensão do sofrimento, da dor, do transtorno, do abalo psíquico daquela pessoa. Então, não é impossível fazer prova de dano moral. É difícil, mas não é impossível. E em determinadas situações, o fato concreto, objetivamente considerado, já é suficiente para caracterizar o dano moral. Por isso que a gente diz dano in re ipsa. Em situações de inadimplemento contratual, esse inadimplemento por ele só não configura dano moral. Então, quando alguém reclama um inadimplemento contratual do fornecedor, ele, de regra, terá que fazer prova do dano extrapatrimonial. Quando estivermos diante de um fato do serviço, muitas vezes o dano moral ele se verificará in re ipsa. Quando estivermos diante de um vício do serviço, dificilmente você terá um dano in re ipsa, ou seja, haverá necessidade de comprovação do dano de natureza extrapatrimonial. Então é preciso que a gente entenda bastante o que significa dano, quais são as naturezas patrimonial e extrapatrimonial, o que significa um dano moral como gênero, porque eu tenho vários tipos de dano extrapatrimonial. O moral é apenas um. Sim. Dano estético é um dano extrapatrimonial. E levantando a bola para você cortar, o dano pela perda do tempo, pelo desvio produtivo do consumidor na tentativa de resolver um problema de consumo que não foi por ele criado e que tentou solucionar diretamente com o fornecedor e o fornecedor não resolveu, obrigando o consumidor a uma via crucis, a via judicial,
é um outro tipo, é uma outra espécie de dano extrapatrimonial. Era justamente essa abordagem que a gente vai fazer. Por isso que eu quis trazer um pouco mais sobre essa questão do dano, para a gente poder fechar os tipos de danos mais comuns que a gente pede numa ação, principalmente uma ação simples de juizado, porque a gente fundamenta, né? Tem que fazer aquelas ações menores, não pode fazer nada muito grande, porque para não ficar, né, muito prolixa a peça, e a gente acaba tendo que trazer determinados elementos. E uma das coisas que a gente, enquanto advogado de consumidor, já fazia, antes de surgir esse nome da teoria do desvio produtivo, era alegar que o tempo do consumidor, né, ele tinha que ser mensurado de alguma forma por conta dessa necessidade que o fornecedor impunha a ele de procurar resolver quantas vezes fosse necessário, quanto tempo fosse necessário, e muitas vezes não se conseguia resolver até que se judicializasse a questão, né? E até que o Marcos de Sauni, como é que é? Não sei como é que fala o nome dele, trouxe essa teoria através da doutrina do livro dele, e ela tem sido aplicada em alguns casos. E por conta disso, a gente conseguiu afastar um pouco essa questão do mero aborrecimento, né? Porque a gente conseguiu trazer de volta um pouco desse equilíbrio, né? Dessa visualização um pouco mais humanizada do consumidor, né? Trouxe de volta essa questão da vulnerabilidade dele. Então, eu gostaria justamente disso. Para a gente finalizar, porque o nosso tempo já ultrapassou, era 1 hora de live, mas o assunto é muito grande. E traz para a gente, então, doutor, sobre essa questão de como se aplicar, como entender melhor, um pouquinho, pelo menos, né, óbvio, de forma resumida, o mais resumido possível, para a gente entender o que a gente pode trazer dessa teoria enquanto resgate da dignidade do consumidor. Então, eu vou fazer uma pequena correção. Eu não enxergo e não entendo a teoria do professor Marcos de Sauni. Quer dizer, na verdade, ele já assumiu que é de Sauni. Ah, né? Ele já explicou 500 vezes que o nome dele tem uma outra pronúncia. Mas, como todo mundo pronuncia como se escreve, ele já assumiu que é de Sauni. Então, na teoria do professor de Sauni, o que a gente precisa entender? Por isso é que na academia eu sou muito rigoroso, e na jurisprudência mais ainda, porque é preciso que a gente respeite as categorias e os institutos jurídicos. A gente não é banalizar o dano moral, é banalizar a academia, a ciência em torno dele. E não permitir que isso vire algo corriqueiro. A gente precisa identificar quais são os bens jurídicos tutelados, para saber se eles sofreram ou não sofreram algum tipo de agressão, ofensa ou violação. Então, dano extrapatrimonial, quando a gente fala num dano estético, é porque o bem jurídico tutelado é a imagem, a estética da pessoa. Isso é um bem jurídico. A ofensa à imagem, a boa imagem, a beleza estética, enfim, da pessoa, pode ser objeto de violação ou ofensa. E, nesse caso, será autonomamente compensada. Quando a gente fala num dano moral, e eu pensar no bem jurídico honra, eu tenho, na ofensa à honra, um dano de natureza extrapatrimonial. Reputação ou imagem, um dano de natureza extrapatrimonial. E por aí vai. No caso da teoria do desvio produtivo do consumidor, a gente não está falando aí de um resgate só da dignidade do consumidor. Isso já fez o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente erigiu a uma categoria de bem jurídico tutelado o tempo. O tempo existencial.
Então, nesse caso, eu não tenho ofensa à honra, eu não tenho ofensa à imagem, eu não tenho ofensa à estética. Eu tenho ofensa ao tempo existencial do consumidor. Ele poderia dedicar aquele tempo a qualquer atividade sua, pessoal ou profissional, de convivência com a sua família, com seus amigos, o tempo é dele. Mas ele teve que se desviar dessa possibilidade de usufruir livremente do tempo de que dispõe, e o tempo ele é escasso, ninguém sabe o momento em que ele se encerrará, por isso é que ele é valioso e não deve ser desperdiçado, para resolver problema de consumo, que não foi por ele criado, ele tentou resolver este problema junto ao fornecedor e o fornecedor não resolveu. Então, a outra coisa, aonde está a ofensa? A ofensa está na não solução do problema quando procurado. Aí está o ato antijurídico, o comportamento contrário ao ordenamento. Eu oportunizei ao fornecedor a resolução, a solução do problema. E ele optou por não fazê-lo. Então, o senhor pode só repetir esse último pedaço, porque deu uma diferença aqui no som. O senhor falou assim, a gente oportunizar o fornecedor que ele faça a solução e ele não faz. Aí ele fala, é justamente aí que está o comportamento antijurídico. Ah, sim. Obrigada. O comportamento antijurídico que dá ensejo ao dever sucessivo de compor os danos daí decorrentes. Eu oportunizei a solução do problema ao próprio fornecedor. Ele negligenciou em fazê-lo. Ele se omitiu na solução e me obrigou a buscá-la em juízo. Nessa situação, não há dúvida de que houve um desvio do tempo do consumidor. Então, o bem jurídico tutelado nessa situação é o tempo. Logo, não é qualquer situação que gera o dano que a gente poderia chamar, alguns chamam de dano temporal, outros não gostam, nem o professor Dessaulni gosta dessa denominação de dano temporal, mas é preciso que a gente entenda que o bem jurídico tutelado é o tempo existencial. Quando eu quiser reclamar uma compensação pela teoria do desvio produtivo do consumidor, eu, que me digo ofendido, que me digo vítima de um comportamento antijurídico do fornecedor, preciso indispensavelmente fazer esta prova. A de que há um problema de consumo, um problema de consumo que não foi por mim, consumidor, criado, que eu, consumidor, oportunizei ao fornecedor a solução, a composição daquele problema de consumo, ele se omitiu, se esquivou ou se recusou a satisfazer a minha pretensão legítima, me obrigando a buscar outras vias administrativas ou judiciais para a resolução daquele problema. Isso, então, desvia o meu tempo, que poderia ser dedicado a qualquer outra situação, e, por isto, eu posso ser autonomamente compensado. Veja, eu digo mais. Eu digo que você pode cumular o dano moral com, entre aspas, o dano temporal. Tá certo? A falta de uma denominação melhor. Falhou de novo, o senhor me perdoe. A gente pode cumular o dano moral com... O dano, a falta de uma denominação melhor, chamado temporal.
Exemplo. Tem uma advogada aqui que trouxe para a gente o nome chamado Dano Evento. Esse eu ainda não tinha ouvido. Também não. Também não. Tem um livro muito bom, que não está aqui, se tivesse aqui eu mostraria, que é sobre dano temporal. O título do livro é Dano Temporal. E Já tem é sobre a vários... teoria do... Não, não. Tem vários artigos, de danos dessa natureza, com o tempo como bem jurídico tutelado. Sim, Inclusive, sim, um artigo do professor Dessauni. Mas tem outros tantos. sim. Tem do professor Vitor Guglinski, enfim. É um livro bastante interessante para a gente entender. Então, por exemplo, se alguém negativa o meu nome indevidamente, a minha honra foi objetivamente violada. A minha reputação foi objetivamente ofendida. Aí eu tenho um dano moral in re ipsa. Eu procuro aquele fornecedor que negativou o meu nome, inscreveu indevidamente o meu nome em bancos de dados de consumidores inadimplentes. Ofereço a ele a oportunidade de resolver o problema. Provo que houve um equívoco, um erro por parte dele e que aquela inscrição não é verdadeira nem correta. Ele se esquiva de resolver o problema e me obriga a demandar. Eu posso ter ido antes a um PROCON, ele não resolveu no PROCON, eu tive que ingressar em juízo, só resolveu depois de condenado ou numa tutela provisória em que ele foi obrigado a excluir o meu nome. Perfeito. Eu tenho a ofensa à honra e o desvio produtivo. Por que não cumular os dois? É possível. Eu posso cumular o moral com o estético. Por que eu não posso cumular o moral com, entre aspas, temporal, a falta de uma denominação menor? Por quê? É possível a acumulação? Porque são bens jurídicos distintos. Essa Agora, o acumulação do advogado estético, precisa trabalhar isso bem. deixa eu fugir um pouquinho aqui do assunto. Se já está pacífico de que pode, porque tinha uma época que estavam se considerando o dano estético uma possibilidade dentro do dano moral. Não, o dano moral, a gente pode dizer que é gênero. É gênero. Dano moral, na prática, virou sinônimo de dano extrapatrimonial. Mas eu posso entender que o dano moral é aquele que atinge atributos da personalidade. E em atingindo atributos da personalidade, ele gera um abalo psicológico ao ofendido. Então, quando a gente fala de ofensa à honra, de ofensa à imagem, é fácil entender que ali eu tenho um dano a atributo da personalidade. Agora, a estética não faz parte também da minha personalidade? Eu chamo de beleza, mas não nesse conceito de ser belo ou bonito. Beleza é aquilo que me exterioriza. Eu tenho a minha beleza, você tem a sua beleza, todos temos a nossa beleza. Então, se a nossa imagem física, nossa estética, ela é comprometida, eu também tenho aí um atributo violado e que vai ser indenizado autonomamente. Já há um consenso na jurisprudência sobre a cumulatividade do dano moral com o dano estético. Exatamente porque são bens jurídicos tutelados distintos que foram ofendidos. Seguindo essa linha de raciocínio e princípio, eu posso chegar a... Sempre que eu tiver mais de um bem jurídico tutelado ofendido em uma ofensa de natureza extrapatrimonial, a compensação dos danos a esses bens jurídicos distintos, eles tanto podem ser indenizados de maneira cumulativa, ou eu posso inserir um no outro e majorar a compensação do dano moral. Eu prefiro que se destaque e se fundamente, dizendo, olha, aqui eu tenho esse tipo de bem jurídico tutelado ofendido, aqui eu tenho este bem jurídico tutelado ofendido, e por conta disso, eu arbitro tanto para esse, tanto para esse.
Para Justamente. mim, a aplicação técnica e correta do direito. Quem sou eu para dar opinião, mas eu também penso da mesma forma. Eu prefiro que as coisas sejam nominadas, cada uma no seu devido lugar. Bom, doutor Erson, eu agradeço imensamente a sua presença aqui conosco, pelos esclarecimentos, por todas as informações dadas aqui de uma forma bem clara, bem entendível até para a sociedade, como dissemos aqui, pessoas que não são do direito já se manifestaram dizendo que conseguiram se entender na qualidade de consumidor, que estava passando por uma prática abusiva de um fornecedor, e essa é a intenção aqui desse nosso projeto, levar para a sociedade um pouco mais dessas práticas. Diga. Eu li aqui a observação da Laila Falcone em relação ao desvio produtivo, e o que ela fala aqui está correto. Ela diz assim, o desvio produtivo tem relação com o dano evento e não com o dano resultado. Quando ela fala aqui com relação com o dano evento, e aí a gente tem que identificar corretamente qual é o evento danoso que é referido por essa teoria do desvio produtivo. Então, o evento danoso é a recusa, a omissão ou esquiva do fornecedor em resolver um problema de consumo que lhe foi apresentado pelo consumidor. Então, neste caso, o dano evento, o evento danoso, melhor dizendo, seria a esquiva, a recusa ou a omissão do fornecedor na resolução do problema junto ou diretamente ao consumidor. Então, agradeço aí a Laila Falcone por essa observação aí que foi muito pertinente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Desculpa todas as vezes que eu mandei mensagem pedindo para o senhor fazer a live aqui conosco, para estar aqui presente, mas eu tenho certeza que foi de bom grado para todo mundo, eu tenho certeza que vai surtir muitos efeitos para todos nós também, porque eu, como disse, né, a partir da minha especialização, eu sou advogada consumerista, então revejo, estou em várias palestras, farei o congresso na quinta-feira, estarei presente nas demais aulas, porque a gente precisa estar aqui estudando sempre, se atualizando e tendo informações sendo sempre que necessário. E essa é a nossa intenção. Só que levar para a sociedade, né? Não só para advogados. Esse é o nosso foco maior. E agradeço imensamente a sua presença e participação aqui deixa conosco. eu só fazer duas correções aqui, Angélica, por favor. Primeiro, Diga. Saudar aqui a Laila, porque ela está super correta. Eu estava repassando aqui alguns comentários que ela fez. Um dos comentários que ela fez é em relação à pronúncia do nome do Marcos, tá? E ela botou certinho. Sim. É Marcos Dessone. A gente fala o Dessaune, assim, né? Dessone. Eu tinha ficado na dúvida. Quase como se fosse um O, Dessone. E aí ela botou aqui, Dessone, mas já virou Dessaune. Aqui o Leozinho Vieira, ele botou aqui como se fosse perda do tempo útil. Na verdade, o próprio Marcos Dessaune, ele corrige essa observação. Não é perda do tempo útil. É qualquer tempo. Porque todo tempo é importante. Todo tempo é útil. Não existe um tempo inútil. Entendeu? Então, ele não gosta muito quando a gente fala perda do tempo útil. Todo tempo é útil. Todo tempo é essencial. A gente não tem tempo para desperdiçar. Então, só para fazer essa correção aqui ao comentário do Leozinho. Sem dúvida alguma, pode ficar aí no GTV, pode botar no canal, no YouTube. Se vocês me autorizarem, eu também coloco no meu canal, também coloco no meu IGTV. E só tenho a agradecer a você, Angélica, o carinho. Eu tenho que pedir desculpa realmente pelo trabalho
né, pelo desvio do seu tempo para tentar marcar, agendar, mas a agenda realmente está bastante concorrida, muito, muito, muito apertada mesmo. A gente Mas eu entende. tinha que aceitar. E fico feliz por ter emendado a Mora. Me coloco à disposição para uma próxima. E aí a gente entra Opa, nessa vou negociação aproveitar. das agendas. E muito Oba. obrigado a todos os que participaram, a todos os que colocaram aqui as suas observações, os seus elogios. Eu fico muito feliz e espero poder encontrá-los todos novamente no futuro, se Deus quiser. Eu que agradeço. E pode ter certeza que eu vou aproveitar essa deixa que o senhor deu de poder aproveitá-lo novamente em outra live. Muito obrigada, doutor. Satisfação mais uma vez em estar com o senhor. Muito obrigada. Nada, eu que te agradeço. Um abração e abraço em todos. Obrigada. Tchau. Tchau.